O Telelab promove o curso Infecções Sexualmente Transmissíveis, cuidados na execução dos testes rápidos. O objetivo do curso é auxiliar os profissionais das equipes de saúde a prevenir os erros na execução de testes rápidos, utilizados para o diagnóstico de HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. Os testes rápidos são fornecidos gratuitamente pelo Ministério da Saúde a todos os estados e municípios brasileiros. As infecções sexualmente transmissíveis, IST, são grandes desafios aos serviços de saúde, exigindo o desenvolvimento de estratégias de controle, principalmente para ampliação do diagnóstico, uma vez que esses agravos têm tratamento disponível pelo SUS. O curso é constituído por 3 módulos, que serão apresentados em 3 videoaulas e 3 manuais, além de material de apoio. O primeiro módulo abordará alguns conceitos e situações que estão relacionados à eficiência dos testes rápidos. O segundo módulo abordará os cuidados que precisam ser tomados nas fases pré- e pós-teste para evitar resultados inconsistentes. No terceiro módulo, vamos rever algumas etapas comuns na execução de testes rápidos, que, se mal realizadas, podem ocasionar erros de resultado. Seguir rigorosamente as instruções contidas nos manuais técnicos do Ministério da Saúde e nas bulas dos fabricantes depende apenas de quem realiza o teste. Com um profissional bem treinado, consciente da importância do seu papel nesse processo, poderemos corrigir as falhas e prevenir os erros nos resultados do primeiro teste utilizado para diagnóstico de HIV, da sífilis, da hepatite B e da hepatite C. Os testes rápidos são apresentados na forma de conjuntos diagnósticos, também conhecidos como kits, os quais contêm dispositivos plásticos para a realização dos testes, materiais para a coleta das amostras, reagentes necessários para sua execução e a bula do fabricante. Esses testes não requerem estrutura laboratorial, podendo ser executados em qualquer unidade de saúde ou em ambientes externos, facilitando o acesso do cidadão ao diagnóstico, mesmo em locais remotos. Apesar de serem dispositivos de uso simplificado, como já mencionado, devem seguir rigorosamente as normas de execução, para que os resultados sejam confiáveis. Resultados falsos podem acontecer em diversas circunstâncias, como, por exemplo, erro de execução do teste, características do kit ou particularidades da pessoa testada. Esses resultados falsos podem ser: falso reagentes, quando uma pessoa que não tem infecção apresenta resultado reagente. E falso não reagentes, quando uma pessoa que tem a infecção apresenta resultado não reagente. Quando utilizados adequadamente, os testes rápidos são excelentes ferramentas e permitem a ampliação do diagnóstico das infecções sexualmente transmissíveis. O que são infecções sexualmente transmissíveis, IST? São aquelas cujo contágio ocorre principalmente pelo contato sexual em relações desprotegidas, com parcerias portadoras da infecção, como o HIV, a hepatite B e a sífilis. Até recentemente eram conhecidas por DST, doenças sexualmente transmissíveis. A denominação foi modificada porque, em algumas situações, a doença não se manifesta imediatamente após a transmissão, como é o caso da infecção pelo HIV. Essas infecções podem apresentar-se de forma assintomática, com sintomatologia discreta ou ainda com lesões ou sintomas característicos como úlceras, corrimentos, bolhas ou verrugas. Às vezes podem passar despercebidas pela pessoa infectada. Esse caráter silencioso faz com que o diagnóstico e o tratamento dessas infecções ocorram em estágios avançados das doenças, reduzindo as chances de recuperação. Quando não são diagnosticadas e tratadas, as infecções sexualmente transmissíveis podem progredir para estados crônicos, associados a grande morbidade em longo prazo. As infecções sexualmente transmissíveis podem ser causadas por vírus, bactérias ou protozoários. O diagnóstico desses agentes pode ser realizado pela detecção de antígenos ou anticorpos específicos. Mas o que é um antígeno? E um anticorpo?
Antígeno é uma substância capaz de desencadear uma resposta imunológica do sistema de defesa em um organismo. Os anticorpos são a resposta do sistema de defesa para reconhecer e neutralizar o antígeno. São proteínas do tipo imunoglobulina. Por isso, são representados por Ig e, de acordo com suas estruturas, classificam-se como IgM, IgG, IgA, IgE e IgD. Os testes rápidos são capazes de detectar anticorpos IgM, IgG e IgA. A IgM é a principal imunoglobulina da resposta primária aos antígenos, sendo a primeira classe que surge e caracteriza a fase aguda da infecção. Os anticorpos IgG aparecem em maior quantidade e podem permanecer circulando indefinidamente. É o mais importante da resposta imune secundária e possui memória específica contra determinado antígeno. É o único anticorpo capaz de atravessar a placenta, conferindo imunidade passiva ao feto. A IgA é a principal imunoglobulina encontrada em secreções como saliva, lágrima, leite materno e mucos. É transmitida da mãe para o filho através da amamentação. As técnicas de imunodiagnóstico são metodologias que detectam antígenos e/ou anticorpos para o diagnóstico de vírus, bactérias e protozoários, entre outros. É importante reconhecer que nenhum teste apresenta 100% de acerto. A escolha do teste laboratorial deve considerar o desempenho de um método ou de um equipamento, e envolve a exatidão, a precisão, a sensibilidade e a especificidade analíticas. Mas exatidão e precisão não são a mesma coisa? Não. Exatidão indica o quanto o valor que se obteve numa análise está próximo do valor real. Precisão mostra a reprodutibilidade do método. Um equipamento descalibrado, por exemplo, pode repetir sempre o mesmo erro, dando resultados precisos, porém inexatos. Uma das exigências do Ministério da Saúde para a aquisição dos testes rápidos é que eles apresentem alta sensibilidade e alta especificidade. E qual a diferença entre sensibilidade e especificidade? Sensibilidade refere-se à capacidade de um teste apresentar resultado reagente quando o indivíduo apresenta a doença ou condição clínica. Especificidade refere-se à capacidade de um teste apresentar resultado não reagente, quando o indivíduo não apresenta doença ou condição clínica. A sensibilidade e a especificidade são taxas percentuais que podem ser calculadas utilizando fórmulas, que você pode conhecer lendo o manual desta aula. Resultados falsos têm causas variadas e podem estar relacionados à execução do teste, fatores ambientais, infecções por outros parasitas, gravidez e vacinação. Os problemas na execução do teste ocorrem principalmente quando as instruções da bula não são observadas. No módulo 3, veremos as principais causas de erros relacionadas à execução dos testes rápidos, principalmente quando serão executados mais de um teste numa mesma pessoa. Para saber como os testes devem ser realizados, acesse o portal Telelab e assista aos vídeos. Entre os fatores ambientais podem ser citadas as características de determinadas populações. Resultados falso-reagentes em populações de baixa prevalência podem ser mais frequentes do que na população geral. Assim como nas populações de alta prevalência, podem ser mais frequentes os resultados falso-não reagentes. Infecções por bactérias, protozoários e eumintos também podem estar relacionadas com resultados falsos em testes para HIV. O Ministério da Saúde publica portarias que regulamentam os manuais para diagnóstico e tratamento de doenças ou infecções, com diversas opções de fluxograma, nos quais são consideradas as particularidades regionais e as diferenças nos perfis dos usuários. Na maioria das situações, quando o teste inicial apresentar resultado reagente, o mais indicado é o fluxograma em série, que utiliza testes sequenciais. Portanto, o diagnóstico da infecção não é definido com base em um único teste. No diagnóstico da infecção pelo HIV, por exemplo, o resultado reagente sempre é confirmado com um segundo teste diferente do primeiro. Entretanto, o resultado não reagente é liberado com um único teste. Mas atenção! Quando a suspeita se mantém, deve-se fazer um novo teste após 30 dias.
Quando resultados obtidos em 2 testes são discordantes, devem ser repetidos os mesmos testes a fim de se verificar a ocorrência de algum erro na execução. Persistindo a discordância, uma nova amostra deverá ser coletada e encaminhada a um laboratório de referência, ou o teste deverá ser repetido após 30 dias. Neste módulo foram apresentados alguns conceitos e situações que estão relacionados ao desempenho dos testes rápidos. Como podemos observar, o profissional que conhece a importância do seu papel no processo de controle das infecções sexualmente transmissíveis seguirá rigorosamente as instruções contidas nos manuais do Ministério da Saúde e nas bulas dos fabricantes, para evitar os erros que dependem apenas de quem realiza o teste. Nesta videoaula foram abordados conteúdos que se relacionam com a qualidade dos resultados dos testes rápidos. Lembre-se, leia o manual, ele faz parte deste módulo. Nele estão disponibilizadas informações adicionais, além dos endereços eletrônicos para acessar fluxogramas, portarias, materiais instrucionais do Ministério da Saúde e outras aulas do Telelab, que complementam o seu aprendizado. Os módulos 2 e 3 apresentarão possíveis condutas para a prevenção de falhas humanas nos testes rápidos. Até lá!